Aula 1. O objetivo da aula: diferenciar fato de opinião e estabelecer relação entre tipos de argumentos. O assunto de hoje é muito legal, ou ao menos essa é a minha opinião. Será que é também a sua? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é fato e o que é opinião. Fato ou opinião? O fato é aquilo que aconteceu, enquanto que a opinião é o que alguém pensa que ocorreu, uma interpretação dos fatos. Nas afirmações que direi agora, descobriremos se é um fato ou uma opinião. A Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus. E daí? Isso daqui é um fato ou é uma opinião? Muito bem, isso mesmo, é um fato. 2. O brigadeiro é o melhor doce do mundo. E daí, o que você acha? Isso daqui é um fato ou é uma opinião? Sim, essa é a minha opinião. E qual é a sua? O brigadeiro também? A 3. A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. A próxima será em 2022. E daí, gente? É um fato ou é uma opinião? É um fato. Será que dessa vez o Brasil leva? Ou vamos torcer, né? Agora que aprendemos o que é fato e o que é opinião, então nós vamos estar relembrando o gênero textual artigo de opinião. Bora aprender um pouco sobre o que é artigo de opinião? O que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo e argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. É por isso que recebe esse nome. O gênero artigo de opinião é um gênero em que se defende uma tese com base em argumentos. A argumentação: ato ou arte de argumentar. Troca de argumentos, de ideias, de ponto de vista oposto. Discussão. Tipos de argumentação. Daí nós temos a argumentação por citação. Daí o que seria a argumentação por citação? Tá? Então, sempre que queremos defender uma ideia, né, daí nós procuramos pessoas consagradas, que pensam como nós e acerca do tema que em evidência. Tá? Agora, a argumentação por comprovação é a sustentação da argumentação. Ela se dá a partir das informações apresentadas, que são dados, estatística, percentuais, o que acompanham, tá? Agora, a argumentação por raciocínio lógico já é a criação de relações de causas e efeito. É um recurso utilizado para demonstrar uma conclusão, tá? Igual a uma conclusão que é afirmada no texto. Então, ela é necessária e não é fruto de uma interpretação pessoal que pode ser contestada. Então, agora nós vamos ver uma estrutura de um artigo de opinião. Tudo bem? Geralmente, os artigos de opinião, eles seguem um padrão de estrutura do texto dissertativo e argumentativo, tá? Então, ele vai ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? A introdução vai ser a exposição, a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo, tá? Já o desenvolvimento, tá, seria uma interpretação, o momento em que a opinião e a argumentação
são os principais recursos utilizados. E a conclusão já é a opinião. Finalização do artigo, com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Agora, vamos fazer um teste, tá? Agora que vocês, nono ano, vocês já sabem o que é fato, já tem uma noção da questão do artigo, a estrutura do artigo, né? Então, daí nós vamos fazer um pequeno teste. Como você se comporta nas redes sociais, tá? Após ler o título de um texto sobre um assunto que te interessa, você parte para criticar o autor, começa a elogiar e a deusar o autor, ou avisa que aquilo não tem importância, ou lê o texto. Então, o que vocês fazem, tá? Então, o correto é o quê? Ler o texto, certo? A2. Você recebeu uma mensagem do WhatsApp com uma denúncia séria, mas com autoria desconhecida e sem fonte de dados confiáveis. Então você encaminha a postagem? Encaminha a postagem e replica em outras redes? Dá um Google para checar? Dá um Google para checar e caso haja uma dúvida razoável, avisa quem te mandou? O que vocês fazem nesse caso? Isso mesmo, é a letrinha D. Dá um Google para checar e caso haja uma dúvida razoável, avisa quem te mandou, né? E agora, na alternativa 3, quando percebe que não entende muito de um assunto, em um debate nas redes sociais, o que você faz? Inventa dados para ganhar o debate? Cria uma história para sustentar seus argumentos? Distorce o que não é favorável a você? Ou não tem vergonha de dizer, não sei, não faça ideia? Me explique, me explica. O que vocês fazem? Isso, a letrinha D, né? Não tem vergonha de dizer não sei, não faço ideia e me explica. Quem xinga alguém durante uma discussão nas redes sociais está colocando a pessoa no seu devido lugar ou está mostrando a ela quem manda por aqui ou deixando claro a todo mundo quem é o melhor ou sendo incoerente? Está sendo incoerente, né? Então, se vocês colocarem essa alternativa, vocês estão corretos. Bom, gente, essas respostas de vocês, elas demonstram como lidamos com as informações na rede e que tipo de cidadão somos, pois a rede é uma extensão de nossa vida. Agora vocês vão ler algum texto e analisar, tudo bem? Então, nós temos um texto aí, o Google entra na guerra contra as falsas notícias. Novo algoritmo do sistema de busca irá checar confiabilidade de página da internet, influenciando sua posição nos resultados. Então, quem escreveu foi Camilo Rocha, um blog do estado de São Paulo, dia 4/3/2015. Continuando a nossa leitura, São Paulo. Que a internet e as redes sociais são um desfile constante de notícias e informações falsas, boa parte dos usuários já sabe. O ruído interrupto de conteúdo duvidoso é uma reclamação comum de usuários e empresas de mídia. Um aliado poderoso chega agora para ajudar na guerra contra as desinformações. O Google anuncia que o novo algoritmo do seu sistema de busca irá checar a confiabilidade de página da internet.
O texto lido, né, uma notícia, vamos retornar algumas características presentes neles e depois comparar com o artigo de opinião. Tudo bem? Daí, para isso, nós temos o exercício, tá? Sabemos que lead, do inglês, lead, em latim, incipit, é a primeira parte de uma notícia, geralmente o primeiro parágrafo, com 2 linhas postas em destaque, tá? Então, a partir desse trecho destacado, identifique a lead da notícia. Gente, tem o texto lá destacado, daí vocês vão identificar, tá, o lead da notícia. Quem, que, quando e onde, tá? E onde e o redator, tá? Então, que, tá? Então, ali em cima dele fala o seguinte, que é o Google, tá? Que, daí o que acontece ali? A notícia. Quando ocorreu essa notícia, tá? Onde foi publicada essa notícia? E quem é o redator, gente? É isso que vocês vão estar colocando aqui, que vocês vão estar respondendo. Agora nós vamos fazer uma leitura de um novo texto, A Viralização do Senso Comum, de Michel Carvalho da Silva, Observatório da Imprensa, né? Edição 864, dia 21/8/2015. Quem já recebeu alguma mensagem via WhatsApp, informando que o governo vai confiscar a caderneta de poupança, ou que o Congresso vai votar um projeto que acaba com o 13º? Outro conteúdo falso que viralizou no Facebook nos últimos tempos se refere ao auxílio, reclusão, né? Que seria pago diretamente ao criminoso. Ou ainda, que o benefício se multiplicava conforme o número de filhos do preso ou da presa. Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir num volume pulverizado de informações entre aquela confiável, verídica e relevante e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência políticas e os hábitos midiáticos de cada um. Então, esse texto, gente, é um artigo de opinião, tá? Então, você já sabe até identificar esse texto, né, como artigo de opinião. E aí vocês estão vendo que nós estamos usando algumas cores, né? Vermelho, azul. Então, mais adiante, vocês vão ver o porquê dessas cores, tudo bem? Então, daí nós vamos continuar estudando o artigo de opinião. Daí nós vamos analisar o artigo, né, pelas cores. Observar quais ideias constroem um artigo, né? Então, vocês viram que nós temos a cor verde, né? Como foi dito antes ali, né? Que nós usamos cores. Então, nós usamos a cor verde, vermelho e azul, tá? Então, a verde, tá, são os fatos. O vermelho já são as frases ou as palavras que demonstram a opinião do articulista, tá? E o azul é a explicação da opinião, o desenvolvimento do tema, tá? Então, já sabe identificar, né, observar, né, as ideias que constroem esse artigo, né, por essas cores.